Olá, como vai? Meu nome é Eduardo, eu trabalho com inglês desde 1993. Ao longo desses anos todos, além de desenvolver uma metodologia própria, eu também trabalhei com 9 das maiores nomes em escola de inglês aqui no Brasil. E uma coisa eu tenho para dividir com vocês, muita gente não sabe. É normal para uma escola de inglês, qualquer instituição, que no primeiro semestre pegue-se leve com o aluno e ensine-se um pouco menos do que nos outros semestres, porque é um período de adaptação ao método, né? E isso também reflete, né, adaptação aos dias de aula, adaptação ao professor, adaptação ao ambiente para o qual se deve se deslocar. Enfim, nesse período de adaptação, né, o aluno ele vai ter uma introdução ao inglês no primeiro semestre, o que vai se intensificando, né, com volume de informação nos semestres seguintes. Mas é normal que as escolas diluam o pensamento lógico do inglês, né, eu digo presente, passado e futuro, em até 3 anos. Né? Então, às vezes, no terceiro ano, que você vai estar aprendendo a segunda forma de passado, por exemplo. E como estava à frente, né, eu estava à frente na sala de aula, eu recebia diretamente críticas dos alunos dizendo, poxa, tanto tempo aprendendo a falar no passado simples, usando o auxiliar did, e agora você me fala que have como auxiliar para indicar passado é muito mais usado, né? E só que você me fez me acostumar com uma coisa para você agora me dizer que eu tenho que trocar aquilo por outra. Não foi em uma escola só que eu recebi esse tipo de reclamação, e baseado nessa reclamação específica, que eu, em 2001, resolvi montar um curso de inglês baseado em resolver esse problema, e também porque a minha preferência como professor é dar aula conversando. A hora que você já está falando inglês é a melhor hora de você crescer em tantos detalhes no inglês que muita gente acaba não alcançando esse nível, porque saem do curso de inglês muitas vezes sem estar falando, sem estar se comunicando. E é uma frustração para muitos. Então, esse curso que eu desenvolvi, nessa primeira etapa, também há uma adaptação, mas como é um curso de aulas diárias, essa adaptação se mescla com o restante de forma quase inconsciente, porque nunca foi possível, né? Por exemplo, eu dou uma aula particular, R$ 200, né? E hoje por R$ 200 eu consigo passar, por menos disso, eu consigo passar para vocês aulas diárias, né? Para a aquisição do inglês falado. Então, muitas pessoas que têm dificuldade para falar, que vêm de outros cursos, de uma frustração, no primeiro mês, primeiro para segundo mês, ao entender essa dinâmica, né, inicial nossa, já cai dentro de uma conversação, já pode buscar aula particular de conversação e crescimento dentro de conversa, até porque durante esse período inicial do nosso curso, eu só falo em português e explico em português como o inglês funciona em diferentes nuances. E como a explicação é em português e a conversa toda em torno da aula, embora o assunto seja apenas inglês, é em português, facilita para o aluno. E ao aluno ver eu aplicando a mesma metodologia diariamente, ele começa só assistindo e pouco a pouco ele vai se engajando e percebendo que ele consegue fazer aquilo também. Então é um processo natural. Tudo que o aluno precisa fazer é se dar a oportunidade de me ver apresentando aquela aula, né, dia a dia, né? É uma mesma estrutura, mas é uma dinâmica, né? Onde você vai crescendo em vocabulário, em conteúdo, em exemplos. E eu criei essa dinâmica inicial exatamente para que a pessoa que tem dificuldade para falar o inglês, ela consiga quebrar esse paradigma. Por quê? Porque
o meu curso é baseado na largada de frases. Então, se você precisa falar, né, se precisa destravar o inglês, os primeiros 2 meses desse curso aqui são mais do que suficiente para que você entenda o que faltou, embora você já tenha muito conteúdo, uma boa bagagem, né? Isso vai servir tanto para você quanto para um iniciante. Eu fiz esse curso para casais, amigos, irmãos, pessoas em empresa, pessoas que se reúnam para poder fazer esse curso, depois ao final de cada aula debater, discutir, conversar, né? Caso vocês queiram entrar em contato comigo para aulas auxiliares, eu também estou à disposição, mas acredito que o curso em si ele é suficiente para que vocês possam se desenvolver de forma natural, porque as aulas são diárias, né? E a linguagem ela é um elemento vivo, né? É a linguagem que engloba a gente não engloba a linguagem. Então a gente deve estar exposto a esse conteúdo diariamente para que ele logo passe a se tornar uma extensão do nosso pensamento, né? Então, quer dizer, para pensar em inglês, eu devo viver o inglês diariamente. Quando eu menos imaginar, eu estou me fazendo perguntas sobre frases, sobre expressões, sobre palavras, e o aprendizado ali ele é constante e cada vez mais interessante.